Os demais vão abrir a Escritura no texto que vai servir para a nossa meditação. Nós vamos dar continuidade à nossa série intitulada Pela Fé. Nós alcançamos o versículo 32, já conversamos sobre a fé de muita gente, a fé de Abel, a fé de Enoque, conversamos sobre a fé dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, conversamos, meditamos sobre a fé de José, Moisés, enfim, já conversamos sobre a fé de muita gente. Alcançamos o verso 32, que faz referência, melhor dizendo, a diferentes personagens. E um dos nomes citados ali é o nome de Sansão. Então, desde o último domingo, temos conversado um pouco sobre a trajetória curiosa de Sansão, de modo que eu convido vocês para lermos Juízes, capítulo 16. Antigo Testamento, Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 22. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui, hein, gente? Cercaram-no, pois, e toda a noite esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Cerca de 60 quilômetros de distância. Muita coisa, né? Depois disso, aconteceu que se afeiçoou outra mulher, gente, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, amor, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Sansão estranhou e respondeu: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Primeira tentativa. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Segunda tentativa. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior, de novo, homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres
as 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela, as 7 tranças, e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Terceira tentativa. Então despertou do seu sono, e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não estás comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora sim, me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele virou escravo. Virava um moinho no cárcere, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Eu gosto do finalzinho do capítulo 16. No final do capítulo 15 do livro de Juízes, Sansão lidera Israel há 20 anos. Ele é juiz sobre Israel, ele é líder do povo de Israel. E a Escritura nos informa no início do capítulo 16 que esse líder, que esse juiz de Israel foi a Gaza, a capital dos filisteus. E o que é que esse líder em Israel fez lá? Verso 1, viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão não podia ver uma mulher filisteia bonita na sua frente. Nós vemos que o forte Sansão tinha grandes fraquezas. E eu quero conversar sobre isso com vocês nessa noite. Eu quero explorar esse tema. As grandes fraquezas do forte Sansão. O forte Sansão tinha algumas fraquezas, sendo a primeira delas a concupiscência. Concupiscência. Essa palavra significa desejo por prazeres sensuais. Apesar de toda a sua força absolutamente incomum, absolutamente descomunal, Sansão foi capaz de matar sozinho um leão e de exterminar mais de 30 filisteus numa ocasião, e em outra ocasião ele exterminou mais de 1000, recorrendo apenas a uma queixada de jumento. Enfim, ele era muito forte, entretanto ele tinha essa fraqueza da concupiscência. Ele não podia ver uma mulher, especialmente uma mulher filisteia, na sua frente. Temos visto esse padrão em Sansão. Ele vê, ele gosta, ele deseja e ele toma para si.
não se importando se aquilo está certo ou não. Sansão não para fazer essa reflexão. Isso aqui é certo, isso daqui é correto, isso daqui é moral. Nós não encontramos Sansão preocupado com isso. Foi assim lá no capítulo 14, com a sua primeira noiva filisteia. Foi assim ainda no capítulo 14, quando ele tomou o mel lá do cadáver do leão. Foi assim também com a prostituta em Gaza. Sansão vê, gosta, deseja e toma para si. Como acontece com todo padrão de vício, isso daqui é um vício. Como acontece com todo padrão de compulsão, o ciclo vai aumentando em intensidade, em vigor, em poder e também em risco. Agora Sansão vai parar na capital dos filisteus. Ele não quer mais atuar no interior. Ele quer atuar na capital. Ele vai a Gaza. Sansão era líder, era juiz em Israel. O que ele está fazendo na capital dos filisteus? Porque cargas d'água ele se relaciona com uma prostituta dos filisteus. Será que ele está fazendo isso para provocá-los? Não sabemos, parece. Lembre-se que já há grande inimizade entre Sansão e os filisteus. Ele já executou em diferentes ocasiões mais de 1000 filisteus. Corre entre os filisteus a notícia de que Sansão está na região. Ele certamente está na lista dos procurados pela Interpol da época. E deve haver certamente uma boa recompensa pela sua cabeça. Então, a turma resolveu ir até o local onde Sansão estava pernoitando. Eles cercaram o lugar e ficaram aguardando. O plano deles era aguardar o momento correto para atacar Sansão. Eu não sei de onde eles tiraram a ideia de que iriam conseguir vencer Sansão, que tinha uma força sobrenatural. Mas é assim mesmo. Como bem afirmou o reverendo Emílio Garófalo Neto, os inimigos do Senhor e de seu ungido sempre acham que na próxima levarão a melhor. Enquanto os filisteus aguardam amanhecer, e muitas vezes a gente espera amanhecer para fazer algumas coisas importantes, não é mesmo? Ir para o pronto-socorro, agora é 2 horas, esperar das 6, ligar para o patrão ou para o funcionário. Às vezes a gente espera amanhecer para agir. Os filisteus resolveram aguardar o amanhecer para agir, mas Sansão agiu durante a noite mesmo. Veja lá o verso 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Compreendeu o que Sansão fez? Os filisteus fecharam a porta, ele foi lá e pegou a porta, a tranca. A gente está falando aqui de uma porta muito bem feita, de madeira maciça, e saiu andando com aquele conjunto nas costas. Ele andou cerca de 60 quilômetros com mais de 200 quilos nas costas. Sansão não era naturalmente forte, mas sobrenaturalmente forte. É bom nós termos essa percepção. Então, a primeira grande fraqueza do forte Sansão, o desejo, a concupiscência. E não poucos homens e não poucas mulheres. As coisas mudaram hoje em dia. Antigamente, os homens que iam para cima das mulheres. Hoje a coisa está se invertendo. Infelizmente, tragicamente, não poucos homens e mulheres têm se prejudicado em virtude do desejo. Segunda fraqueza do forte Sansão, o sucesso. O sucesso. Quanto mais Deus abençoava Sansão, dando-lhe força para combater os filisteus,
mais ele se sentia confiante e inviolável. Enfim, Sansão se sentia invencível. Deus abençoou Sansão e, em vez dele retribuir com fidelidade e com consagração, ele passou a desobedecer sistematicamente o Senhor. Note que Sansão usava as bênçãos de Deus contra Deus. Sansão usava as bênçãos divinas para se esquecer de Deus. Enquanto Deus usa até mesmo nossos fracassos para nos beneficiar, nós muitas vezes usamos as bênçãos que Deus tem nos dado contra Ele. Exemplos: o casal sonha em ter filhos. Chega o filhinho e o casal deixa de vir na igreja por conta da tal rotina do bebê. O casal sonha com uma casa na praia ou com um sítio. Deus abençoa, resultado, a pessoa some da igreja nos finais de semana. Não é incomum nós transformarmos as bênçãos de Deus em maldições. Não é incomum, infelizmente, nós transformarmos o bem que Deus tem nos dado em mal. Sansão fez isso. O sucesso que ele obteve se transformou em maldição, de certa forma, na sua vida. John Flávio, um pastor puritano, costumava dizer o seguinte: ganhos externos estão ligados a perdas internas, e ganhos internos estão ligados a perdas externas. O que isso quer dizer? Geralmente nós crescemos em humildade, em maturidade, em fé, nos momentos difíceis da vida. Geralmente, ganhos internos envolvem perdas externas, às vezes dificuldades financeiras, relacionamentos desfeitos, doenças, enfim. Portanto, cuidado com o sucesso. Cuidado com a autoconfiança. Isso pode afastá-lo de Deus. Em virtude da nossa natureza pecadora e corrompida, às vezes nós usamos as bênçãos de Deus contra Deus. Nós transformamos as bênçãos que Deus tem nos dado em maldições. Terceira fraqueza do grande Sansão, a imprudência. Essa era uma outra grande fraqueza do forte Sansão. Ele brincou com o perigo. Ele brincou com a tentação. Ele brincou com o fogo. E a impressão que o texto dá é que brincar com o perigo lhe causava, lhe trazia certo prazer. Algumas pessoas operam dessa maneira. O perigo, o risco, a excita, a mobiliza. Parece que Sansão era desse time. Quanto mais perigoso, melhor, mais gostoso, mais agradável, mais intenso. A partir do verso 4, lemos a respeito da mais nova paixão da vida de Sansão. Agora era para valer. A mulher que ele sempre sonhou. Ele conheceu mais uma moça filisteia, e agora o texto oferece para a gente o nome da moça, Dalila. E o texto oferece para a gente também o local onde ela morava, o vale de Soreque. Quando Sansão viu Dalila, foi paixão à primeira vista. O texto nos informa que os filisteus, sabendo do novo affair, é assim que se fala? É a linguagem de internet, de site de fofoca sobre celebridade. Os filisteus, sabendo sobre o novo affair de Sansão, propuseram a Dalila uma enorme recompensa de 1.100 ciclos de prata por príncipe. Os trabalhadores comuns, naquele período, ganhavam por ano 10 ciclos de prata. A proposta dos filisteus: você vai ganhar 1.000 por cada príncipe. Era muito dinheiro. A proposta para Dalila é para que ela se tornasse milionária e famosa lá entre os filisteus. Gente,
Sansão se aproximou de Dalila motivado pelo quê? Pelo desejo, pela concupiscência. Dalila se aproximou de Sansão por conta do quê? Por conta do interesse. Repare, nessa relação, um usa o outro. Aquela foi uma relação utilitarista. E relacionamentos utilitaristas não prosseguem, terminam mal. Sansão se aproximou dela por conta do desejo, e Dalila se aproximou dele em virtude do interesse. Eles são um caso de pessoas que usam a outra em vez de servir uma a outra. Sansão usou Dalila para obter prazer sexual, Dalila usou Sansão para obter fama e riqueza. E há relacionamentos que são assim, um extrai do outro o pior. Tem relacionamentos que são absolutamente tóxicos, prejudiciais. Um extrai do outro o pior, um incentiva no outro o que há de mais feio, o que há de mais baixo, o que há de mais vil. Relacionamentos assim terminam mal. Relacionamentos utilitaristas vão fracassar mais cedo ou mais tarde. Quero lembrar os casados aqui presentes que o nosso comportamento deve estar longe disso daqui. Os antigos puritanos costumavam dizer que a gente não deve se casar por amor. Nós devemos casar para amar. E é desejando, é objetivando fazer o outro feliz que a gente encontra a nossa própria felicidade. Paradoxal, sim, mas verdadeiro, absolutamente. Quero lembrá-los dos princípios de Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Agora, a vez dos homens, verso 25. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O padrão do homem crente, do marido cristão, não é outro homem. Ou melhor, é sim o homem perfeito, Deus que se encarnou, Jesus Cristo que se entregou em favor da sua noiva. Mas vamos voltar ao caso de Sansão. Nós vemos a sua imprudência no fato de ele iniciar um relacionamento pensando só em sexo. E nós vemos a imprudência dele em manter um relacionamento do tipo tóxico. Ele sabia que isso não ia dar certo, mas ele teima, ele insiste, ele não se afasta daquela situação. Nós vemos a imprudência dele iniciando aquele relacionamento e vemos a imprudência dele mantendo um relacionamento que tem tudo para dar errado. Dalila tentou descobrir o segredo da força de Sansão por 3 vezes, e por 3 vezes ela foi enganada. Veja lá, verso 7. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Verso 11, segunda tentativa. Sansão disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Agora verso 13, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila fez tudo para prejudicar Sansão, entretanto o homem continuou ali apaixonado ou simplesmente interessado em ter intimidade com aquela senhora. Não sei você, mas isso daqui me lembrou aquele antigo programa Casos de Família. Um negócio assim estranho. Os leitores do livro de Juízes têm vontade de falar para Sansão, ô Sansão, para de ser trouxa, cara. Para de ser bobo. Essa mulher está te usando, você não está enxergando isso, para de ser besta. A Bíblia diz que essa mulher interesseira devia ser muito bonita, não é?
A Bíblia diz que essa mulher interesseira insistiu, importunou e molestou Sansão de tal forma que ele foi tomado, segundo o verso 16, de uma impaciência de matar. Isso daqui não é figura de linguagem, não é eufemismo, isso daqui é literal. De fato, essa impaciência matou. A impaciência tem essa característica de ser sempre perigosa, danosa, de subtrair oportunidades, de subtrair a beleza de relacionamentos. Apoderou-se dele uma impaciência de matar. E ele, imprudente como era, abriu seu coração para Dalila. Veja lá o verso 17. Descobriu-lhe todo o coração e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão foi imprudente em começar um relacionamento pensando só em contato íntimo, foi imprudente em manter um relacionamento que tinha tudo para dar errado desde o início. Aliás, já começou errado. E muitas vezes o que começa errado termina mal. A gente pode contar com a graça de Deus. Sempre podemos contar com a graça de Deus. Deus inverte e transforma histórias, mas geralmente o que começa errado termina mal. Além disso, Sansão também foi imprudente ao revelar o segredo da sua força para Dalila. Prosseguindo, gente, a quarta fraqueza do forte Sansão, a arrogância. O homem se habituou com o sucesso. E pessoas que se habituam ao sucesso, à boa performance, a se saírem bem, não poucas vezes tornam-se pessoas arrogantes. Por estar acostumado à vitória, Sansão tornou-se arrogante. E por que eu afirmo isso? Preste atenção no que ele pensou após Dalila ter cortado o seu cabelo. Dalila o despertou mais uma vez, gritando que os filisteus estavam vindo sobre ele, e o texto registra o que ele pensou, verso 20. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então, quando ele revelou o segredo da sua força para Dalila, ele fez isso da boca para fora, porque, na verdade, ele pensava que a força era dele mesmo. Sansão realmente não acreditava que a sua força vinha de Deus. Ele estava enganado teologicamente. Sansão não conseguia ver que ele era completamente dependente da bênção de Deus. Ele se acostumou, ele se habituou tanto as vitórias que passou a imaginar que aquela força descomunal era procedente dele mesmo. Sansão acredita que vai escapar. Ele se esqueceu de que ele não era naturalmente forte, mas sobrenaturalmente forte. Sua força vinha de Deus. E não apenas a força dele, a nossa também. Sem Deus, nós não somos nada. Ah, mas eu tenho dinheiro. Nada. Eu tenho influência. Nada. Tenho seguidores na rede social. Continua sendo nada. Conta-se que uma senhora muito rica faleceu. E após o ofício fúnebre, um curioso chegou perto do pastor e disse: pastor, quanto é que ela deixou? E ele respondeu: tudo. Tudo. Dinheiro não nos acompanha nem no tempo, nem na eternidade. Não somos nada sem o Senhor. Disse Jesus, João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. E quantas vezes a gente não quer fazer coisas sem o Senhor?
sem mim nada podeis fazer. Deus sustentou um Sansão que pediu ajuda no final do capítulo 15. Se recordam? Ele estava com sede, prestes a desfalecer, prestes a morrer, implorou por socorro e Deus lhe deu água e ele viveu e continuou a sua missão. Deus sustentou um Sansão que pediu ajuda no final do capítulo 15 e Deus abandonou um Sansão arrogante que se considerava o máximo no final do capítulo 16. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem Cristo nada podemos fazer. Essa é uma mensagem que os cristãos facilmente se esquecem. Em virtude de suas fraquezas, Sansão sofreu, e muito. A Bíblia diz que ele foi preso, a Bíblia diz que, observando os protocolos militares da época, seus olhos foram vazados, e a Bíblia diz que ele foi acorrentado, lá no verso 22, ele foi acorrentado, ou melhor, verso 21, ele foi acorrentado com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Parece que acabou. Não tem como piorar. Acabou para Sansão. Será? O capítulo 16, eu disse que eu gosto do final desse capítulo, contém a seguinte expressão, verso 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Eu enxergo graça de Deus aqui. A sua condição, imediatamente após o seu pecado, já começou a ser restaurada. O pecado, a rebelião contra Deus, a teimosia, a concupiscência, a arrogância. Esse não vai ser o capítulo final da vida de Sansão. Não. Deus já começa a restaurar seu servo imediatamente após o seu pecado, porque o nosso Deus é gracioso, gente. E a graça não procura feitos que mereçam retribuição. A graça opera em separado do indivíduo. A graça é unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação a gente que não o merece. Nosso Deus é gracioso. O cabelo de Sansão começou a crescer de novo após o seu pecado, ou seja, a renovo, a esperança, a restauração depois do pecado, a graça depois da desgraça. Eu queria concluir essa reflexão compartilhando com vocês o seguinte: Sansão é considerado tipologicamente como o João Batista do rei Davi. João Batista anunciou o Senhor Jesus. Sansão anunciou o rei Davi. Há uma série de características que conectam Sansão a João Batista, quais sejam: ambos nascem de pais velhos e estéreis. Ambos são nazireus, os únicos da Bíblia. Terceira conexão, ambos são atraídos para a morte por mulheres pouco virtuosas. E, finalmente, em quarto lugar, ambos prepararam a chegada de um grande rei. Sansão deu início à batalha contra os filisteus, mas foi o jovem Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, que venceu o campeão filisteu, encerrando dessa forma a ameaça dos filisteus contra Israel. Vimos nessa noite que o forte Sansão tinha grandes fraquezas, no entanto, a graça de Deus, o amor do Eterno, a misericórdia do Senhor revelou-se mais forte, mais perseverante que as fraquezas e pecados de Sansão. Lembre-se que a graça, ela é mais insistente, mais teimosa, mais perseverante que o pecado humano. Sempre foi assim, sempre será assim. Os cabelos de Sansão voltaram a crescer imediatamente após o seu pecado. Esse é o nosso Deus.
Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele não nos descarta. Ele pega aquele pedaço de barro e remodela para a sua glória. E tudo isso acontece por conta de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que viveu e morreu por nós. Ele é o nosso campeão. E Ele nos livra das ameaças, Ele nos livra dos perigos. E apegados a Jesus Cristo, temos esperança no presente e no porvir. O cristianismo não é o sacrifício que fazemos, mas o sacrifício em que confiamos. Confie em Cristo. Confie na graça do Senhor. Amém. Amém.